Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar mais um vídeo de como ganhar Robux grátis, pessoal. Porque eu já tinha postado um vídeo de como ganhar Robux grátis e teve muitas visualizações, pessoal. Eu fiquei muito feliz mesmo, então eu vim trazer de novo. E se vocês quiserem que eu traça mais vídeos de como ganhar Robux grátis aqui no canal, vocês deixem seu like que eu vou estar postando vídeo de como ganhar Robux grátis. Então é isso, pessoal, bora pro vídeo! Então, pessoal, você vai estar entrando na sua Play Store primeiro, pessoal. Na sua Play Store, onde que pesquisa apps e jogos, tá bom, pessoal? Na sua Play Store, onde a gente vai baixar joguinhos. Você vai na área de pesquisa, tá bom, pessoal? Na área de pesquisa. E tá. E, galera, você vai estar pesquisando isso aqui. Girls Skin for Robux, pessoal. Não precisa colocar tudo o nome, só você colocar girl, tá? E vai estar aparecendo esse aqui, o primeiro, tá bom, pessoal? Não é nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. É o primeiro que vai estar aparecendo pra você quando você colocar girl, pessoal, tá bom? E daí, pessoal, vai estar aparecendo isso daqui. E vai estar aparecendo o nome do jogo, Girl Skin for Robux, tá bom? E aqui vai estar aparecendo instalar e vocês vão clicar na tela no instalar, tá bom, pessoal? E você vai estar instalando e daí depois que instalar vai aparecer abrir ou desinstalar. Você não clica em desinstalar que você não vai ter mais o aplicativo no seu inventário do seu celular, tá bom? E eu acho que nesse aplicativo não precisa dar comentário de 500 letras, tá bom, pessoal? Tá? Você não precisa dar os de 500 letras. É só instalar mesmo, pessoal. E daí, galera, vocês entram no aplicativo e vai aparecer essa página. E daí vai carregar, tá bom, pessoal? E galera, você vai estar esperando carregar e vai aparecer essas skins aqui bonitinhas também que tem no Roblox de graça. Daí se você ir para baixo, tem umas de Robux, mas e tá. Então galera, você vai estar clicando em Read Mori, Red não sei o que, Mori, tá bom pessoal? Esse aqui que vai estar aparecendo aqui na tela não é Free Itens, nem editor e nem isso daqui. Você pode clicar depois se você quiser, mas primeiro você tem que clicar em Red Mori, tá bom pessoal? Onde tá esse garotinho e tá Free Robux, tá bom galera? E galera, só pra avisar, esse aplicativo é cheio de anúncios, então não ligue, tá? E não precisa ficar estressado. Então, galera, depois que você clicar em Reading Mode, vai estar aparecendo essa página aqui, pessoal. E aqui vai estar zero, tá bom, pessoal? Zero. Igual esse daqui vai estar zero. E aqui também vai estar zero, pessoal. E daí, o que você tem que fazer? Você vai ter que apertar Inject 3 Coin, pessoal. E você, quando clicar nesse roxinho aqui, vai estar aparecendo uma propaganda, um anúncio, tá bom, pessoal? E depois que você terminar de assistir a propaganda, você vai estar ganhando moedinhas, pessoal. Você vai estar ganhando 3 moedinhas, tá bom? Então, eu já tinha assistido 2 anúncios, então ganhei 6 moedinhas. Então, olha aqui. Se você clicar nesse conversão rate, você vai precisar de 75 moedinhas, que eu só tenho 6, ó, 65 moedinhas para conseguir um Robux, galera. Pessoal, tem que ter paciência assim, tá bom? Então, eu já tava assistindo alguns, né? Assisti só 2, daí eu já ganhei esse daqui. E aqui você precisa de 75 para ganhar um Robux, tá bom, pessoal? Tá vendo? E então, olha, eu ainda não consegui 75 Robux, então aqui tá zero, pessoal. E pessoal, esse Free Robux aqui, ó, esse Free Robux aqui, não tem nada a ver com esse daqui, tá bom, pessoal? É assim, você vai clicar em Free Robux. Eita, eu errei, pessoal. Desculpa. Não, é Guides, tá bom, pessoal? Isso aqui não tem nada a ver com Free Robux, tá bom, pessoal? Eu errei aqui, desculpa. Então, ó, se você clicar em guides, ó, vai aparecer isso daqui. Aparecendo um monte de negócio em inglês, tá bom, pessoal? Quem entende aí, pode ler. E se não adianta nada você clicar em Jet Start, não sei o que é aqui, de Robux, pessoal. Não adianta nada. Olha, se você clicar, não pode clicar. Tipo, se você clicou, não vai aparecer nada e vai ficar com a mesma tela e nem vai travar seu celular, tá bom, pessoal? Então é isso, né? Vai ganhando esses negócios aqui. E aqui embaixo também não precisa clicar, pessoal. Ó, vai aparecer mínimo 3 Robux, tá? Galera,
Esse mínimo 3 Robux quer dizer que você só vai poder retirar os seus Robux com 3 Robux aqui, pessoal. Quando tiver o número 3 aqui, você pode clicar aqui e você pode retirar os seus Robux, pessoal. Então vai precisar muitas moedinhas, mas também não precisa ficar irritado. É tudo por seu Robux, tá bom, pessoal? Olha, precisa de 3 Robux aqui onde tá esse 0, tá bom, pessoal? Precisa de 3 e não de 0. Então vai demorar algum tempinho, assim, ou dias talvez, né? E é isso, pessoal. Tem que ter paciência, pessoal. Então é isso. E galera, olha, se você entrar para a página inicial e você vir aqui em Free Itens, pessoal, ó, Free Itens aqui, que tá esse hominho aqui, menino do céu. Aqui em cima desses Red Mode Free Itens, pessoal. Olha, se você clicar no minizinho, vai aparecer os códigos de graça, pessoal. Se você clicar em um desses códigos, eu tenho esse. Se você clicar em Jet de um código que você gostar, você vai ser enviado pro Roblox, pessoal, e vai estar enviado para um mapa, pessoal, tá? Um mapa que você pode colocar lá seus códigos, pessoal. Se você quer que eu traça esse vídeo aqui no canal de como pegar esses códigos aqui, vocês deixam muito like aí embaixo, pessoal. E olha, tem vários códigos assim. Eu só não peguei esse daqui e esse daqui. Esses daqui eu não peguei porque eu não sei o código, pessoal. Esse daqui também não peguei, esse óculos. O resto eu tudo peguei sim, mas também eu não fico usando assim, tá bom, pessoal? E daí, vamos ver aqui em skin, pessoal. Pessoal, se você clicar em skins, que vai estar aparecendo esses dois homenzinhos, vai aparecer skins free do Roblox, pessoal. Ó, Jet Free, e você vai estar com ele na sua conta se você não souber pegar os coisas grátis, tá bom? Tem vários aqui, ó. Só isso, tá bom, pessoal? E galerinha, também se você tá clicando em itens, vai aparecer os itens do Roblox, pessoal. Vai aparecer cabelos, rostos e acessórios, tá bom, pessoal? Então, olha, também pode aparecer as roupinhas, é caso pra quem não sabe como pegar essas roupinhas free, tá bom, pessoal? Ó, tem várias coisas, camisetas e tal, tá bom, pessoal? E o último é esse pijama aqui que participou de um evento, tá bom, pessoal? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, porque eu não sei o que esse aqui faz e nem esse daqui. Se vocês querem que eu volte nesse aplicativo e mostre pra vocês o que isso aqui faz, que eu também não sei, eu vou aprender com vocês, vocês deixam muito like aí, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, pessoal. Deixe muito like, se inscreve no canal, ative o sininho, escolha a opção todas pra não perder nenhum vídeo do canal. Então é isso, galera. Tchau, beijinho pra vocês.